noite. Eu sou o bispo José Kennedy de Freitas, mais conhecido como Dom Freitas. Nós somos da Igreja Anglicana Restaurada e nós vamos começar hoje uma coletânea de vídeos de 10 a 15 minutos cada duração, falando sobre o que devemos pensar sobre a teologia da prosperidade. Para tal, nós gostaríamos de fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28 e adiante. Diz assim: Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, como eu falei, nós vamos começar aí uma série de vídeos. Creio que sejam 5 ou 6 vídeos, talvez até menos, 4, 5, sobre o que devemos pensar sobre a teologia da prosperidade. A Bíblia Sagrada, conforme os cristãos afirmam, ou seja, e eu estou incluído nela, trata-se de ser a única fonte de autoridade, regra de fé e moral. A palavra de Deus deve ser bússola que indica se o caminho que estamos seguindo de fato corresponde ao norte espiritual. A Igreja Anglicana Restaurada, ela tem como princípio básico que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida e caráter do cristão. Cremos na inerrância da palavra de Deus, cremos ser a Bíblia infalível. Cremos que a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, é Deus falando através do homem, mas cremos que é sempre Deus falando. Em vídeos anteriores, eu falei sobre a triste condição da igreja cristã brasileira, que dia a dia se deixa contaminar por valores nada cristãos, que nada tem de palavra de Deus, e sim de misticismo, paganismo e tantas outras coisas. Nós vemos aí uma moda no meio chamado neopentecostal e até entre os pentecostais do tal do reteté. Você vai numa sessão neopentecostal, porque eu falo sessão, não vou chamar de culto, que aquilo para mim não é um culto a Deus, mas sim uma sessão espírita, com aparência de cristianismo. O que você vê ali, você encontra num terreiro de candomblé, num terreiro de umbanda, num terreiro de batuque, numa pagelança, enfim, numa macumba dessas da vida. Meus queridos, a Bíblia Sagrada é muito mal utilizada e, ao invés de trazer edificação e genuíno alimento espiritual, tem sido empregada por todos os homens perversos que fazem dela, ou seja, da Bíblia Sagrada, um instrumento de escravidão, manipulação e tortura espiritual. Quantas pessoas são manipuladas? Vejam bem, são manipuladas por líderes, por bispos, padres, pastores, religiosos, que usam a Bíblia Sagrada fora do seu contexto para manipular as pessoas, para colocar as pessoas na escravidão espiritual. As pessoas são manipuladas. Tudo que vão fazer tem que consultar a sua liderança. A pessoa não tem nenhuma liberdade de falar o que pensa, o que entende e o que quer fazer. Tal instrumento de tortura se forma pela distorção de textos isolados que esses falsos mestres, esses falsos profetas fazem, coagindo o povo desesperado com uma enxurrada de textos completamente fora do seu contexto.
Por exemplo, modas sempre são bem-vindas nesse meio tão sedento por atalhos. É verdade. Emocionalismo barato vale mais do que a sã doutrina, e os valores do capitalismo passam a fazer parte da igreja, fazendo desta um lucrativo negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Neste estudo que nós vamos fazer durante alguns dias, vamos tratar da teologia da prosperidade, uma corrente nefasta que tem semeado a discórdia e inversão de valores na própria igreja dos dias de hoje. Vamos fazer um resumo sobre a história da chamada teologia da prosperidade. Marca registrada de praticamente todas as igrejas neopentecostais. Eu não estou dizendo que são todas, eu disse que praticamente todas as igrejas neopentecostais, avançando com força contra as confissões pentecostais e fisgando muitos tradicionais. Esta corrente enganosa produz toneladas de livros, manuais, bíblias de estudo, tem até bíblia de estudo. Aí eu pergunto, estudo? Ou manipulação? DVDs, CDs, filmes e até grifes que movimentam muito dinheiro. Tais materiais, meus irmãos, e seus divulgadores se tornaram parte do cotidiano de muitos crentes, de muitos cristãos, que estão com os lábios cheios de clichês, como eu profetizo, eu determino, eu reivindico, eu tomo posse, eu exijo meus direitos, eu resgato, eu declaro, e o absurdo, eu ordeno minha bênção. Esses são os jargões, os clichês que estão na boca de muitos cristãos aí, que falam, repetem, sem noção do que estão dizendo. Hoje em dia, meus irmãos, é o que nós vemos isso. Repare que o eu determino, eu declaro, eu ordeno minha bênção, enfim, o eu é o eixo dessa teologia barata, dessa teologia falsa. O eu. O antropocentrismo, ou seja, o homem como sendo centro, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. E também conhecido como movimento de confissão positiva, palavra de fé ou evangelho da saúde, mas conhecido como teologia da prosperidade. É triste a situação, eu fico assim pesaroso, pensativo. Meu Deus, como é que pode as pessoas serem tão idiotas, se deixarem levar por essas mentiras? Por se tratar, meus irmãos, de algo tão nocivo, não é de se estranhar que as suas origens são influenciadas pelo misticismo, exoterismo ou esoterismo e heresias. O que hoje é um movimento que tem se espalhado como fogo de palha, possui uma história, um ícone, uma celebridade, divulgadores e seguidores. É verdade. Vamos ver o precursor desta heresia, Ezek William Kenyon. Poucos dos cristãos que abraçam a teologia da prosperidade sabem que a ideologia dessa remota é um homem chamado Ezek William Kenyon, 1867 a 1948. A conversão de William Kenyon ocorreu em sua adolescência. Posteriormente, ele se envolveu com um movimento metafísico e recebeu forte influência de uma mulher que fundou uma igreja chamada Ciência Cristã, na verdade uma seita. Ela chamava-se Mary Baker Eddy. Então, a teologia da prosperidade, ou a confissão positiva, ou a igreja de Toronto, lá no Canadá, ela teve origem com este homem, Ezek William Kenyon. William Kenyon é o pai de uma expressão que se desdobrou
com o tempo. E dele é a frase: o que eu confesso, eu possuo. Por exemplo, eu estava assistindo, isso já faz tempo, acho que já tem uns 3 ou 4 anos atrás, por acaso eu estava vendo um pregador da televisão, muito bonachão, muito educado, até eu gosto de ouvir ele falar, o senhor R.R. Soares, missionário R.R. Soares, como é conhecido pela sua igreja, Igreja Internacional da Graça. E ele recebeu uma carta, e na carta ele dizia que a telespectadora que estava perguntando a ele porque ela orava tanto, ela pedia tanto a Jesus para receber a bênção, e ela pedia e não recebia. Então o senhor missionário R.R. Soares diz para ela assim: minha irmã, é o seguinte, a senhora está fazendo de maneira errada. A senhora está pedindo. A senhora tem que mudar esta maneira. A senhora agora tem que determinar. Quando a senhora determinar a bênção, a senhora vai conseguir as coisas. Ou seja, R.R. Soares é mais sabido do que o próprio Jesus. Porque Jesus disse: tudo que pedistes, crendo em meu nome, recebereis. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Jesus nunca disse: olha, determinai, declarai, reivindicai. Não, pedi. Tudo que pedis em meu nome, recebereis. Ora, essa expressão eu confesso, eu possuo, é o embrião da confissão positiva. Como sempre existe alguém disposto a levar adiante uma distorção feita por um falso mestre, coube ao célebre Kennedy Hagin divulgar o pensamento do senhor William Kenyon. Muitos, vamos ver aí rapidamente, que eu já está terminando o meu tempo, o fundador, o proclamador Kennedy Erwin Hagin, já falecido, ou Hagin. Muitos acreditam que as origens da teologia da prosperidade estava em Kennedy Hagin, nascido em 1917, falecido no ano 2003. Fato este devido ao nível de divulgação e influência deste pastor Kennedy Hagin, ele conseguiu, através do vasto material por ele publicado, se passar como sendo o criador da teologia da prosperidade. Após passar por uma experiência milagrosa relacionada à cura de sérios problemas de saúde na infância e adolescência, Kennedy Hagin passa a militar em favor da filosofia que hoje influencia a vida de muitos cristãos. Kennedy Hagin, ele acreditava que era necessário seguir passos para a vitória. Era necessário crer, declarar verbalmente a fé e então agir como se tivesse recebido a bênção. Sua vida foi um apanhado de inúmeras experiências pessoais que, ao serem registradas em livros, folhetos e áudio, viraram regra de fé e prática para milhares de incautos seguidores. Virou regra de fé para um bocado de pessoas incautas. Como é de se supor, suas vastas experiências carecem, primeiro, de suporte bíblico. Carece de suporte bíblico, como, por exemplo, viaje até o inferno para provar da realidade daquele lugar. Eu creio que Deus já levou e pode levar através de um arrebatamento, de um sonho, de uma revelação, de uma visão, algum dos seus servos ao inferno, sim. Mas as histórias de Kennedy Hagin chegam a arrepiar o cabelo de ser tão mirabolante. Nós vamos ficar por aqui. Cada vídeo tem um tempo de limitação, mas eu quero que Jesus abençoe você rica e abundantemente, e nós voltaremos com a continuação da parte 2. Como nós podemos identificar a teologia da prosperidade. Como nós podemos fugir desta heresia, desse ensino fraudulento, mentiroso, e eu digo com todas as letras, diabólico. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Esta é a palavra do Bispo Freitas, Igreja Anglicana Restaurada. Amém.